Olá, primeiro ano, aqui quem fala é a professora Alana e hoje nós iremos tratar um pouquinho de um dos assuntos mais queridinhos das ciências humanas que caem no Enem, o Renascimento ou Renascentismo. Esse período foi um período intenso e marcante por conta das transformações que estavam acontecendo no mundo, manifestações culturais, econômicas, sociais. Bom, o Renascimento foi um movimento que surgiu no início da Idade Moderna e teve o seu vigor mais intenso lá na Itália. Na altura do campeonato, o sistema feudal, que já estava instalado na Europa por um todo, não estava mais funcionando e entrou em colapso, uma verdadeira crise. As pessoas que viviam esse sistema feudal já estavam de saco cheio de tudo que estava rolando lá e decidiram simplesmente se reinventar e mudar a forma como elas viviam. Mas para que isso acontecesse, eles começaram a se apropriar dos conceitos racionais e humanistas. Então a galera da Europa Ocidental foi lá e pegou esses conceitos. Conceitos tirados de onde? Do classicismo, aquilo que antecedeu esse movimento. Essas ideias e pensamentos classicistas eram do movimento que nós já estudamos, o movimento da Roma e da Grécia Antiga. Então eles pegaram essas referências de lá. Anteriormente, a vida das pessoas que viviam nesse período eram pautadas exclusivamente nas ordens da igreja. Porém, no Renascimento, eles estão renascendo, estão se reinventando e transformando a sociedade, então o homem passa a ter sua vontade própria e realizar seus próprios desejos. Mas vale ressaltar que a igreja ainda mantinha sua influência religiosa por toda a Europa. Não que a gente tivesse deixado de seguir as normas e padrões da igreja. A gente pode chegar a classificar o Renascimento em 7 pontos que marcaram a característica desse movimento. A gente tem o antropocentrismo, o hedonismo, o racionalismo, o naturalismo, o classicismo, que a gente já falou anteriormente, o individualismo e o otimismo. São vários ismos. Agora vamos esmiuçar cada uma desses ismos que nós conhecemos agora há pouco. Vamos começar pelo antropocentrismo. Ele nada mais é do que a junção de duas palavras de matriz grega. O antropo, que vem relacionado ao homem, e o centrismo, que já é autoexplicativo, vem do centro, então é o homem no centro. Agora falando um pouquinho mais sobre o hedonismo, ele é uma conclusão do que é o antropocentrismo. Ele vem para tratar dos prazeres materiais e sensoriais do homem, então aquilo ali é a prioridade. Entrando agora no racionalismo, a palavra se autoexplica, a razão era o centro do pensamento desse movimento. Foi um momento grandioso para a ciência, os intelectuais faziam as observações, experimentos e testavam. Sem ter tanta retaliação quanto no período clássico, nós chegamos agora no naturalismo. Então, a relação entre o homem e o seu ambiente, o ambiente externo, a natureza, foi muito mais aguçada nesse período. E já que o ser humano estava tão aguçado e tão cheio de neurônios funcionando para descobrir e criar novas coisas, esse processo trouxe um otimismo a todos os pensadores daquela época, pensadores e cientistas. Afinal, eles estavam percebendo que eles haviam feito muitas descobertas pela sua própria capacidade e não por o que as pessoas haviam dito e eles tomaram para si. E quando as pessoas percebem que o poder está na mão delas, elas acabam se tornando individualistas. E agora que a gente já está a par do que está rolando no mundo, num contexto social e como essas transformações estão ocorrendo, vamos falar um pouquinho de arte, sobre o movimento artístico. A gente pode citar aqui uma galera que é muito importante e que mesmo que tu seja a pessoa mais avoada no sistema artístico, tu já ouviu falar sobre essas pessoas. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto. Esses são só um dos nomes que marcaram, mas tem muita gente que também trabalhou nesse mesmo período em prol da nossa arte. E como o movimento artístico ele também não se separa do movimento literário, a gente também tem os escritores, a gente pode citar aqui como Dante e Camões. E como o Renascimento foi um período longo da história da arte, a gente vai dividir ele em 3 partes. Agora vem o trava-língua. Se eu errar, eu vou escrever na tela do jeito fácil. Trecento, que foi ocorrido lá no século XIV, o Quattrocento, que é lá no século XV, e por último o Cinquecento ou
Cinquecento, não sei falar essa palavra, que foi lá do século XVI. Tem características diretas do mecenato. Mas, Lana, o que é o mecenato? Tu já vai lembrar daquelas palavras dos mecenas e tu sabe que onde tem a palavra mecena tem dinheiro envolvido. Os nobres mercadores que incentivavam a arte, então eles eram a parte que fazia o dinheiro rolar para que a arte se movimentasse. A nossa aula de hoje vai acabar por aqui, mas semana que vem tem mais, tem aula no Zoom também para nós tirarmos as nossas dúvidas e até a próxima!